Glória a Deus. Sextou. Sextou, porque essa semana não deu para a gente fazer na quinta, mas estamos aqui na sexta. Estamos reunidos para a glória do Senhor, aprendendo mais da palavra de Deus. Todos que estão chegando sejam muito bem-vindos. O Senhor abençoe tua vida, tua casa, tua família. Deus abençoe você do YouTube. Você venha fazer parte do nosso grupo abençoado. Clica no link, vai ser bênção. Aquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós, através da palavra de Deus que nós estamos conhecendo e nos aprofundando. Vamos entrar agora em temas diversos. Cada semana vamos falar de algo diferente, de um tema diferente, vamos tirar dúvidas, vamos crescer no Senhor e vai ser uma bênção em nome de Jesus. A aula de hoje é espíritos familiares. Hoje vamos nos aprofundar nesse nível de batalha espiritual. Mas antes, vamos orar. Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado pela tua graça, tua bondade, pela tua presença, tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por este culto online. Obrigado por todos os alunos, Senhor, que têm se achegado ao nosso grupo de estudo, alunos que têm feito parte da família do YouTube, que eles sejam abençoados, que eles sejam, ó Deus, guardados pelo Senhor e que o Senhor venha acrescentar a eles sabedoria e graça, que eles venham ser despertados nesse tempo. Obrigado pelos testemunhos que têm chegado, Pai. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu aceitar a galerinha aqui. Vai clicando aqui agora ela para entrar, né? Vamos lá, espíritos familiares. Queridos, já vai ter apostila? Não sei, tá? Não sei por quê. Estou montando as aulas e já dando a aula. Tá bem corrido esses dias para mim, esse final de ano. Final de ano é bem corrido, né, gente? Final de ano é punk, a glória do Senhor. Então, a gente vai fazer aí o que dá. Tá? Se tiver apostila, eu vou avisando vocês, tá bom? Se eu conseguir juntar tudo e fazer um compilado lá para vocês, eu vou avisando lá no grupo. Vamos lá? Espíritos familiares. Hoje nós vamos aprofundar nesse tema porque às vezes nós achamos que quando as pessoas morrem, acabou. E não é assim que funciona. Nós precisamos entender que existe uma lei, existe coisas espirituais que vão acontecendo e nós precisamos entender. Davi, assim não vai dar certo, não. Muda. Nós precisamos entender o que acontece depois. E é nesse acontece depois que nós vamos crescendo, que nós vamos nos aperfeiçoando, que nós vamos abrindo o nosso entendimento. Porque às vezes o nosso entendimento é o que morreu, acabou. E eu penso assim, queridos, morreu, começou uma vida eterna. Morreu, não acabou. Morreu, começou uma vida que é eterna. Nós precisamos ter essa consciência. Então, quando uma família ela está sob influência de espíritos familiares, aprenda uma coisa, um muro é levantado contra essa família. Quando uma família inteira está sob influência desses espíritos, um muro de bloqueio, uma parede, ela é levantada contra essa família. Deixa eu ver se eu salvei a imagem para vocês, para mostrar mais ou menos o que acontece. Sei que eu salvei. Agora onde foi bom? Aqui. Eu preciso mostrar para vocês isso aqui.
É a apostila até que eu estou tentando finalizar, né, gente? Tentando finalizar é bom, que eu comecei. Deixa eu ver aqui se eu acho. Onde que eu guardei isso? Para vocês, eu gosto de mostrar algumas coisas para vocês guardarem o que acontece. Eu gosto do visual. Espírito Santo me mostra aonde guardei. Obrigada. Deixa eu abrir para vocês a imagem. Que ela se eu conseguir montar a apostila, ela vai estar lá na apostila. Aqui. Deixa eu aceitar o pessoal que está chegando. Olha o que acontece quando uma família está sob influência de espíritos familiares. A família de um lado, a mão de Deus de outro. E as bênçãos que Deus derrama sobre a família, tem microfone aberto para o meu povo. Deixa eu voltar aqui. Acho que é da Daiane Silva que está aberto o microfone. Isso. A família, quando ela está debaixo de influência de espíritos familiares, acontece isso aqui. A bênção de Deus não consegue chegar até a família. A bênção de Deus não alcança a família. Por isso que vocês vê que às vezes existem pessoas que passam situações que a gente não consegue entender, parece que tem um bloqueio, parece que chega na trave e nada acontece. Mas o que é que está acontecendo no mundo espiritual? Literalmente um bloqueio por espíritos familiares. Entenda uma coisa, existe uma estirpe de espíritos que são designados para famílias. Existem determinados espíritos que agem somente em famílias. Não age na saúde, não age nas finanças, mas age no todo. São espíritos familiares. Abra sua Bíblia lá em Isaías 8:19. Vamos lá. Isaías 8:19. Pastora, estou sem Bíblia. Pega, vamos estudar a palavra. Isaías 8:19. Olha só o que a Bíblia diz sobre esses espíritos. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão aos mortos? Ah, então a Bíblia fala sobre espíritos familiares? Sim, a Bíblia fala sobre espíritos familiares. Isaías 8:19. Né? E esses espíritos vêm da onde? Literalmente, né? Literalmente vem de uma consulta aos mortos, tá? Adivinhos, né? Quem que são os adivinhos? Os falsos profetas. Falsos profetas, eles estão igualados aos adivinhos, tá bom? Abre lá em Deuteronômio 18, versículo 10, até o versículo 12. Deuteronômio 10, Deuteronômio 18, 10 ao 12. Gente, eu amo o Antigo Testamento.
Eu quero me especializar ainda. Quero fazer um curso de especialização só no Antigo Testamento. Deuteronômio 18, do 10 ao 12, ó. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Ao pecado de abominação. Falamos semana passada. Pois essas são abominações ao Senhor teu Deus, e ele as lança fora diante de ti. Então, tem algumas coisas que Deus abomina. E Deuteronômio 18, do versículo 10 ao 12, fala o que ele abomina. Adivinhador, que são os falsos profetas hoje. Ah, eu não vou em adivinhador, mas você vive procurando um profeta. E você só gosta daqueles que falam coisa boa, porque tem profeta que só fala coisa boa, né? Eu corro deles. Porque geralmente o profeta, ele vem confrontar. E quem vai confrontar não vai falar nada de bom. Ele vai mandar você renunciar, jejuar, consertar, arrumar, esquecer, romper, né? O profeta que é só vitória, parece aquela porta da esperança do Silvio Santos. Ele abre a boca, só sai carro, chave, loja, casa, só vitória. Ah, mas Deus não dá? Dá. Mas o profeta, gente, o profeta confronta, hein? Vê os profetas da Bíblia. Geralmente os profetas chegavam, o povo tinha medo, que ele falava, vai lá, vai anunciar a morte de alguém. Parecia coveiro os profetas. Prognosticador, que a Bíblia fala. Nossa, que enroleira que eu falei agora. São pessoas que transportam elementos e objetos de um lugar para outro. Existe um nível de bruxaria onde as pessoas eles transportam objetos, levantam objetos. Eu vim da bruxaria, né? Passei por lá. E eu cheguei nesse nível aqui. Eu já estava transportando objetos. O Senhor abomina. Pastora, eu já tive envolvimento com isso. Renúncia, porque se torna um espírito familiar. A minha família de sangue, porque minha mãe era adotiva, mas a de sangue eram ciganos. Imagina o nível de idolatria, que eu nem imagino. Nunca estudei sobre os ciganos, uma hora eu vou estudar para a gente falar disso, porque teve gente que já me pediu. Agoureiro, que é aprendiz de feiticeiro, tá? Feiticeiro que faz coisas. Hoje, sabe que feiticeiro que está muito na moda, que vocês têm que ficar muito atentos, queridos? Xamã. Pessoas que ligam a feitiçaria com animais. Lembra de uma novela que passou esses dias, acho que foi até uma reprise, que tinha a mulher que virava onça? Esqueci o nome, ela tinha um nome famoso. A novela Pantanal, acho que era, né? Ela virava Juma, Juta, Juba, Juma, isso. A Juma, ela virava onça, não era? O que é aquilo? Aí existe xamanismo, se chama isso. É um nível e um grau Juma Marruá, verdade. Você assistiu, né, Sônia? Misericórdia. Aquilo lá é xamanismo. Grandes feiticeiros hoje, gente, eles se transformam em animais. Grandes feiticeiros que eu falo assim, aquele alto nível da magia. Existem feitiçarias, principalmente na África. É um continente muito idólatra. As pessoas, eles viram aqueles negócios de tipo palha que sai rodando assim, que não tem nada. Eles têm pacto
não só com animais, mas com elementos da natureza. Eles vão se transformando naquilo, tá? Então, existe esse grau hoje de feitiçaria, é um grau que está bem na moda, o xamanismo. Zanguebeto, é isso que chama? Não sabia o nome. Isso aí. Isso daí são espíritos familiares, tá? A pessoa possuída por esses espíritos. Encantador de encantamentos, a Bíblia fala. São pessoas que evocam espíritos pela fala. Lembra que a nossa boca é um portal. Aquilo que eu falo pode atrair demônios ou atrair anjos. Eu vou falar uma coisa para vocês, de 2 experiências que eu tive com anjos. O anjo já não é muito legal você ver. Ah, pastora, por que não é legal? É anjo. Porque dá muito temor na gente. Sadraque, essa aula não sei se ela vai ter PDF, talvez ela tenha uma apostila, mas ela ainda não está pronta, está em produção, tá? A gente tem que entender que a nossa boca é um portal e às vezes nós podemos invocar demônios ou anjos. Quando eu tive as experiências com os anjos, eu tive muito medo. Muito medo, é um temor assim absurdo. Porque anjo, queridos, não vem com o cabelinho loirinho tocando harpa. Anjos são seres celestiais, seres espirituais. Geralmente, os que vemos são os de guerra. Eles são enormes, tá? Eles são, assim, assustadores. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Do que nós falamos, para aquilo que atraímos. Porque um anjo pode aparecer para você para te repreender. Lembra o anjo que apareceu para a jumenta de Balaão? O anjo chegou para repreender. Tal ponto que a jumenta falou. Então, só para você ter uma noção do nível. Pessoas que consultam mágicos. Tem pessoas que. Ah, pastora, mas a magia, existe a magia e existe a ilusão de ótica. Cuidado. Cuidado com o que você se envolve. Tem gente que entra na ilusão de ótica. Tá? Mas tem pessoas que, em algumas coisas, em alguns efeitos, elas estão usando o quê? Magia pesada. Bom? Pessoas que consultam aos mortos. Ah, quando você está consultando aos mortos, com quem que você está falando? Com espíritos familiares. Porque os espíritos familiares, eles estão ligados aos espíritos dos mortos. Pastora, mas como assim? Morreu, não acabou? Não. Morreu, começou uma vida eterna. Nós somos imortais. Nós não vamos morrer. Nós temos uma eternidade. O que vai morrer é o nosso corpo terreno, mas a nossa alma não, nosso espírito não morre. Então, pessoas da nossa família que morreram sem Jesus, aonde essas pessoas estão? O que vocês acham? Pessoas que morreram sem Jesus, da nossa família. Aonde que essas pessoas estão? Ninguém vai chutar? Estão com medo? No inferno ou esperando o julgamento? No inferno, não. O inferno não foi inaugurado. O inferno será inaugurado pelo anticristo e o falso profeta. No céu. É o Hades que fala? Ai, que orgulho da Fran. No Hades. Vamos falar assim, o Hades seria a antessala do inferno?
Porque pessoas que morreram sem salvação da nossa família, elas não estão no céu. Elas estão no Hades. Porque elas já morreram condenadas, mas ainda não foram julgadas. Não estão no inferno. O espírito e a alma delas estão aonde? No Hades. E esse espírito, ele trabalha juntamente com demônios, porque ela já é condenada, tá? No espiritismo dizem que quando você não evolui, quando morrer vai ficar no umbral. Esse umbral é o quê? É um umbral de casa? Porque se for vai ter ligação no que eu vou falar aqui. Achou que o Hades era o inferno? Não. O Hades, ele é um lugar de pranto e ranger, mas ainda não é o inferno. O inferno será inaugurado pelo anticristo e falso profeta, não tem ninguém no inferno. Quem está sem salvação e morreu está no Hades, tá? Eu queria só saber que sobre essa teoria do espiritismo, de ficar aqui um umbral, é um umbral de casa? Umbral, tipo inferno purgatório. Gente, nós temos que entender uma coisa. Todas as religiões, todas as seitas, aquilo que não prega a palavra, que é uma heresia, eles tiraram tudo de onde que o diabo imitou tudo? Da Bíblia, tá? Então, muita coisa eles pegam da Bíblia. Qual que é o nosso problema? Nós convertemos e aí tudo é errado, tudo ignoramos aquele conceito católico, né? Que aí, mas a gente se esquece que as pessoas que mais conhecem a Bíblia são os padres. Padre faz quantos anos de ensino? Hoje os pastores, querido, infelizmente ficam com vergonha. Por isso que eu gosto de estudar. Mas hoje os pastores que são levantados, né? Tem uns que se autodenominam pastor, nem estudou para isso. Eles têm um sonho, falar, Deus falou comigo, sou pastor. Sim, a Bíblia é diferente, tá? Mas o diabo, ele pega, olha como que Satanás trabalha, ele trabalha na base. Ele pega a base bíblica. Tanto é que no espiritismo, no candomblé, na magia, na mesa branca, perdão, na bruxaria, tudo se usa a Bíblia. Em tudo se usa a Bíblia. Então não fica achando que porque tem a Bíblia, é de Deus. Cuidado. Esses lugares também têm a Bíblia, tá? Então, os espíritos familiares, quem que são? São aqueles espíritos de pessoas da nossa família que morreu condenado. Aquele espírito já está condenado. E aquele espírito ele vai trabalhando com quem? Com demônios. Para quê? Para a função de escravizar a família. Por quê? Um espírito que é familiar, ele já conhece o tipo da família, a característica, DNA, herança genética, tudo, ele tem toda a informação. Ele não vai querer sair dali. Ele não vai pegar uma pessoa diferente, ele vai ficar alojado na família, tá? Deixa eu explicar para vocês a diferença, anota aí, de demônios e espíritos imundos. Quem são os demônios? Os demônios, eles têm poderes. O diabo não tem poder. Tem, tem. Sinto muito te dizer, mas tem. Porque o diabo, ele era anjo de luz, não deixou de ser anjo, só que se tornou um anjo das trevas. Ele não perdeu o poder, ele perdeu a autoridade. Então, demônios têm poder? Tem, porque eles são divindades
que atuam para destruir. E os espíritos imundos? Os espíritos imundos são espíritos sujos, contaminados, tá? Lembra lá de Gênesis 16? 16 não, Gênesis 6, perdão. Gênesis 6, onde a Bíblia fala que houve gigantes na terra. Quem eram esses gigantes? Eram pessoas que nasceram da união sexual de anjos caídos com humanos. Os anjos caídos se interessaram por pessoas humanas. E esses humanos engravidaram e nasceram os gigantes, os Néfilins. Esses Néfilins, em seu DNA, eles tinham DNA celestial, porque eles tinham a parte do anjo caído, e eles tinham a genética humana. A Bíblia diz que vem o dilúvio. O que acontece? Todos morrem. Só que o espírito desses gigantes, dos Néfilins, não tinha para onde ir, porque não era nem anjo, não era nem humano. Para onde eles vão? Para o Hades. E eles se tornam o quê? Os espíritos imundos, espíritos familiares, que influenciam nós, seres humanos, a cultuarem os demônios como Deus. São esses espíritos que vai lá numa pessoa no meio da família e fala assim, ó, serve a Buda, serve a imagens, vai para a bruxaria. Por quê? Esses espíritos imundos, eles não são humanos e eles não são celestes, e eles se alimentam do quê? De pecado de famílias. Então, precisa ter pecado na família para esse espírito continuar ativo, para esse espírito continuar operante, para esse espírito continuar forte, para esse espírito continuar poderoso. Então, quanto mais pecado eu e minha família carrega, mais alimentamos esses espíritos, tá? Quando Jacó, ele sonha com a escada, lembra que Jacó, ele tem um sonho com a escada? A escada que Jacó sonha, deixa eu baixar a imagem aqui. Tinha um propósito. Esse é ótimo. Peraí, deixa eu pegar aqui, gente. Eu não tive tempo de pegar algumas imagens, que alguns downloads Deus vai dando na hora. Ele sonha com uma escada que ia da terra até o céu. Deixa eu mostrar para vocês a escada que ele sonhou. Isso aqui. Essa foi a escada que ele sonhou. Ele tem uma visão do DNA dele sendo limpo. Por quem? Por anjos. Os anjos começam a trabalhar nessa escada aqui, ó. Anjos subindo e descendo. Limpando toda a genética de mentira. Porque lembra que Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu. Limpando a genética da usurpação, limpando toda a iniquidade na sua genética. Por quê? Porque ele ia se tornar Israel. Só que Israel não podia vir com o velho homem. Israel tinha que ser limpo. E para Israel ser limpo, precisava ter um acesso na sua linhagem. Como que o Senhor vai limpar toda a linhagem de Israel? No DNA.
Então, quando ele sonha com uma escada, né, de anjo subindo e descendo, ele está sonhando com o quê? Com todo o seu DNA sendo limpo. Por quê? Os pecados de Abraão, os pecados de Isaac, tinham se tornado altares memoriais, que tinham voz, que clamavam e que estavam o quê? Degradando a Jacó. Porque Abraão mentiu, Isaac mentiu, mas Jacó, o nível de pecado dele já estava diferente. Ele usurpava, ele mentia, ele enganava, ele trapaceava. Estava mais grave. E por que que estava pior? Por causa do nível de iniquidade, espíritos familiares alojados ali. Então precisava de uma limpeza. Entenda uma coisa, esses espíritos familiares, eles têm um mecanismo de ação. Primeiro, eles vão atuar no tronco da família, através de cultos e alianças com demônios. Então, se você prestou algum culto ao demônio, ai, pastora, nunca. Tá, vamos lá. Missa, procissão, Santo Reis, passe, foi benzer, missa para os mortos. Tudo isso é culto, gente. Tudo isso é culto. É aliança com essas entidades. Ah, eu já fui até na Aparecida. Ah, eu vesti de anjo quando eu era criancinha. Minha mãe me vestiu de anjo, me levou lá na igreja católica para pagar uma promessa. Tudo isso é culto, tá? E aí, nós temos que quebrar isso. Porque a partir dessa legalidade que vai se instalar na nossa geração um padrão de destruição e de morte. Sim. Olha a pergunta da Grazi, que interessante. Dá para pedir ao Espírito Santo para trazer a memória? Dá. Tem coisa que a gente não lembra. Quando eu peço isso, o Senhor me traz coisas pesadas. Esses dias que eu estava nos tribunais, eu e o Senhor, ele começou a me trazer à tona. Gente, coisas que o Senhor me trouxe à tona de quando eu tinha 6 anos de idade. O Espírito Santo me trouxe em sonho. Para quê? Para consertar no tribunal. Então, eu não sei onde eu fui. Pede para o Senhor te trazer, pede para o Espírito Santo abrir os livros de memoriais teu, para você ter acesso, para você ter a clareza daquilo, para você retratar. Por isso que é bom confessar pecado, né? Por isso que é bom fazer oração de renúncia. Por quê? Eu sei que eu fiz. Sei lá, gente. Eu assim, não sei se alguém aqui teve, mas nem eu tive problema com álcool. Eu. Gente, eu devo ter feito altas coisas bêbada. Eu não lembro, eu já entrei em como alcoólico. Eu não sabia como que eu chegava em casa. Eu não sabia o que. Não sabia. Nesses apagão, o que será que aconteceu? O que será que eu fiz? Sei lá. Ô, louco, pastor. Será assim? Era pior que eu não vou contar. Olha lá, a outra ia ali comer sopa, passa fome. Ia comer sopa escondida da avó no centro. Eu falo, crente, ele vai morrer por causa da gula. A comida vai levar os crentes pro inferno. O povo que comeu sopa, comida de Santo Reis, festa de Cosme e Damião. Sabe o que que eu ia muito quando eu era criança? Aquelas festas, gente, de padroeira, não é? Peraí, deixa eu lembrar o nome que tem aqui. Aqui não tem. É festa de motorista, que vai, o povo benze os caminhão, e aí você vai comer e come nessas festas. Que mais que eu fui muito? Quermesse, muito festa junina em sítio. Fui muito, muito mesmo, sai de mim.
Os bisu tá bombando, tá? Então a gente tem que pedir, porque isso é culto, isso é altar. Por isso que tudo que a gente comer, a gente tem que orar, apresentar ao Senhor. Esses dias o Davi chegou com uma sacolinha da escola. Ó, mãe, que eu ganhei de aniversário da menina. Você orou? Não, comi. Falei, cara, ora. Encheu a boca de coisa, sabe de onde veio? Povo estranho, aquele povo lá. Aí ele orou. E agora, mãe? Falei, não, a Bíblia fala que se você comer alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Ora e repreende. Aí ele acabou de comer o resto. O filho arrasa. Uma fome. Repreendeu e mandou o resto para dentro. Então, meu marido, ele taca fora. Enfim. Mas confessa, tá? Como que esses espíritos agem? São designados a observar. Espíritos familiares te observam. Às vezes tem aquela sensação que você está sendo vigiado, tá? Você está sendo seguida, que tem alguém aqui, ó, nos teus ombros, tá? Eles têm, depois a gente vai falar aqui, eles têm uma característica, esses espíritos familiares, de papagaios de pirata, nós falamos na libertação, porque eles se alojam aqui nos ombros, para te observar em tudo que você faz. Porque ele vai ver o que vai te deixar triste, o que vai te deixar animado, o que vai te deixar. Tudo, ele vai ver a sua reação, vai te estudar, tá? O diabo não é burro. O diabo vai te estudar nos mínimos detalhes e ele é paciente. O diabo tem uma característica que nós não temos, ele é paciente, porque ele te estuda para depois te atacar. Então, esses espíritos nos observam, nos estudam e copiam as nossas características, tá? Ou copia algumas coisas para assumir uma forma física. Vocês veem que nesses centros espíritas, psicografia. Ai, a letra igualzinha. Por que que é igualzinha? Porque aquele espírito observou e ele está imitando letra, voz, jeito, característica. Quando uma pessoa nasce, nota isso, uma pessoa nasceu, um espírito familiar é designado para observar a criança. Ai, mas eu sou crente. Tem um espírito familiar rondando para observar, porque o diabo é incansável. Pastor, eu tenho ouvido muitas pessoas com voz da minha família me chamar. E eu saio para atender, não é ninguém. O que é isso? Espíritos familiares te chamando. Silenciar um trem aqui. Não consigo silenciar esse negócio. Né? Ah, eu ouvi, parecia a voz da minha mãe. Não era mãe. O que está acontecendo? É espírito familiar chamando. Repreenda. Nunca responda de primeira, vai lá e vê, tá? Porque na hora que você falar assim, ó, oi, tô aqui, tua boca é um portal, aquele espírito pode entrar. Vocês já viram aqueles programas onde vai os sensitivos, que eles falam assim, olha, aqui nesse lugar, uma pessoa morreu ali, e aquela pessoa está chorando. O que é aquilo? São espíritos familiares que andam junto com os sensitivos, contando o que aconteceu para eles. Olha, fulano morreu. Porque esses espíritos, eles são observadores. Aí vai, aí tem, aí passa aquelas máquinas, aí arrepia, aí aparece sombras. O que é aquilo? É real? Muitas vezes é. Muitas vezes é. Por quê? São espíritos observadores que contam situações. Ah, mas o diabo é enganador. Enganador, imitador, mentiroso.
mas existem espíritos que agem para o engano, e às vezes para enganar, para vir uma mentira, precisa ter um pouco de verdade, tá? Isso é um Exu ou um caboclo. Nem Exu, nem caboclo, é espírito imundo. São demônios. Espíritos familiares, perdão. Espíritos imundos. Espíritos de pessoas da nossa família que morreram sem salvação e estão no Hades. Aí o espírito dessa família, esse familiar, que já está condenado, se junta com os demônios e se transformam em espíritos familiares. Né? Outro mecanismo de ação desses espíritos, eles assumem identidade e características de uma pessoa da nossa família que já morreu. Parecem sonho demais, incorporam umas pessoas, depende do lugar que você vai, tem esses feiticeiros que incorpora, né? Por que que incorpora? Para ativar doenças graves e incuráveis na família. Né? Eu, quando minha mãe faleceu, queridos, eu tinha o mesmo sonho com ela todos os dias. Todos os dias, o mesmo sonho. Todos os dias. Isso, assim, foram meses, muitos meses. Aí, um dia, eu conversando com uma amiga pastora minha, ela falou assim: você tem que fazer um jejum, você está em batalha espiritual. Ela falou: isso não é normal, isso não é saudável. Eu falei: não, eu entendi que saudável não é, mas eu vou fazer o jejum. Aí, eu fiz um jejum e comecei a orar. Ressignifiquei o velório da minha mãe, porque o caixão da minha mãe foi lacrado, né? Por opção dela. E eu respeitei isso. Então, eu não tive uma despedida da minha mãe. E aí eu ressignifiquei isso. Né? Deus usou uma pessoa para eu fazer o enterro da minha mãe de novo. Ela pegou uma foto da minha mãe, colocou flores ali, falou: ó, enterra tua mãe de novo. Acho que foi a dor mais punk da minha vida, né? Que aí eu fiz um velório de novo. E quando eu fiz isso, acabou. Acabou o sonho com a minha mãe de vez em quando. Às vezes eu sonho, às vezes não. Mas como era na intensidade que era, não. Porque eu vi que espíritos familiares estavam aproveitando da imagem dela para ter acesso à minha alma e adoecer as minhas emoções. Né? Como podemos nos blindar contra isso? Deixa eu chegar lá, Sônia, calma, tá? Primeira sessão espírita da Terra é o diabo incorporando numa serpente, exatamente. Nunca pensei nisso. Primeira sessão espírita da Terra. Minha bisavó, ela vive falando que não dorme direito, que sempre vai um lá e deita com ela. Misericórdia. A maioria das vezes é uma sombra preta ou um homem de branco que ela expulsa, mas às vezes ele não sai. Uau! Geralmente ela pode estar, ou é espírito familiar, ela pode estar tendo a visitação, tá? De espírito familiar, ou é uma visitação de Lilith, porque isso é uma paralisia do sono, tá? Tá tentando provocar nela uma paralisia do sono. Então, seria bom ela identificar. Sim, deve ter algum ponto de contato, nós vamos chegar lá também. O que que eles fazem também, esses espíritos? Eles acompanham a pessoa em todo lugar. Doutora, você quer me dizer? Súcumbos também. Obrigada, Nohara, por ter lembrado. Súcumbos pode ser também. Né? Eles acompanham a pessoa em todo lugar. Ah, mas um espírito familiar pode virar um encosto. O que que é encosto? Espírito familiar.
Pode virar um encosto, você pode ter um encosto. Ai, pastor, está repreendido, sou crente. Mas eles podem entrar até na igreja, sabia? Abre lá em Lucas 4:31. Vamos lá. Lucas 4:31. Tudo a ver com o espiritismo. Tudo. Por isso que muitos crentes, quando desviam, eles vão para o espiritismo. Porque aparentemente o espiritismo não teria muitas respostas, né? Pare e pensa. Gente, quando eu nem era crente direito, estava desviada na época. Eu tive uma experiência que foi quando eu quase fui para o espiritismo, mas aí eu falei, não vou para o espiritismo, né? Ir lá servir os espíritos, eu vou para bruxaria. Acho que o meu anjo olhou e falou, jura? Que gracinha, não vai para um demônio, foi para o outro. Eu tive uma experiência, o que os meus pais tinham separado e meu pai tinha construído uma casa e eu não tinha ido na casa dele ainda. E lembra que eu falei uma vez numa aula que o nosso espírito não dorme? Nosso espírito guerreia, nosso espírito anda nos portais do sono. Aí o que aconteceu? Eu fui na casa do meu pai em espírito. Gente, eu vi tudo a casa dele. Aí eu fiquei encanada. Eu falei, isso não foi normal. E fiquei encanada. Eu lembro que eu tinha 18, 17 anos, eu tinha na época. Aí eu fui lá na casa dele. Aí eu bati palma lá na casa dele. Falei, oi, eu vim te visitar. Não conversava muito com ele. Entra aí, filha, vem ver a casa que o pai construiu. Gente, era igual. Aí eu falei, isso é muito louco, cara. Eu sonhei com o negócio que eu vim aqui e o negócio é assim. E aí eu tinha uma cliente que ela era espírita, ela falava assim: "Ai, você está em evolução. Você precisa evoluir, teu espírito. Vamos lá." Falei: "Não vou lá não. Vou lá pegar demônio, eu vou nada. Vou lá na bruxaria." Aí foi quando eu entrei na bruxaria por causa disso. Mas eles aparentemente eles tinham a resposta, né? E esses espíritos, eles podem entrar até na igreja. Lucas 4:31. E desceu a Cafarnaum, cidade de Galileia, e os ensinava nos sábados. E, e admiravam-se na sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga, na igreja, tá? Um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." E Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai dele." E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. Um espírito imundo estava onde? Dentro da igreja, na sinagoga. Na sinagoga. Então, esses espíritos, eles viram um encosto, eles acompanham a pessoa, tá? Você vê que quando Jesus expulsa, a Bíblia fala assim, ó, e Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai dele, e o demônio lançando-o por terra. Grifa aí essa palavrinha terra na tua Bíblia, porque está me ensinando que esse espírito, ele trabalhava com elemento. Qual elemento? Terra. 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Os espíritos malignos, eles atuam com os 4 elementos, com terra, fogo, água e ar. Esses 4 elementos existem dentro de nós veremos isso em outra aula, tá bom? Mas quando
esse espírito está ligado ao elemento terra, ele trabalha com espíritos imundos da terra. Que espíritos que são esses? Gnomos, duendes. Tem muitas pessoas que às vezes falam assim, tem até aquela música, eu vi gnomo, música antiga dos Noia. Eu cantava ela. Repreendido, Jesus. Obrigado pela salvação, Pai. Mas tem gente que sem fumar vê gnomo, né? Vê duende. Lembra aquele filme Xuxa e os Duendes? Fez maior sucesso. Aí teve uma época que era moda ter duende no jardim, assim, de louça, aquelas estátuas de duende, de gnomo. Que esses espíritos são espíritos elementares do elemento terra. O que eles fazem? Destrói riqueza, tá? Eles ativam para destruir, trazem envelhecimento precoce, traz miséria, traz preguiça, destruição de objetos dentro da tua casa. Ai, pastor, eu tenho um gnominho aqui de enfeite. Mãe, quebra, destrua isso, porque isso é um portal onde vai destruir tuas riquezas, acabar com a tua prosperidade, trazer envelhecimento precoce na tua vida. Eles são espíritos, são demônios, espíritos imundos, que estão ligados ao elemento terra. Tá? Destrua isso, em nome de Jesus. O gadareno também era um espírito imundo. O gadareno era da legião, não era? Não, dele era uma legião de demônios. Dele era pesado. O gadareno é o que ficava nos túmulos, né? Não, o dele era demônios. Você vê que o dele está ligado a. Eu tinha aqui anotado, eu preciso achar. Era a legião dele. Eu acho que o dele está ligado a Lilith, porque fala de túmulos, né? Eu não lembro, eu precisava achar a passagem dele. Se alguém achar a passagem dele aí, manda aí, só para eu dar uma averiguada. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Qual o mecanismo de ação? Morte de um ente familiar. Morreu alguém da tua família e não tem Jesus. O que os espíritos familiares vai fazer? Vai migrar para outra pessoa da tua família com o mesmo perfil emocional parecido com o falecido. Tem aquela coisa assim, ó. Ai, fulano puxou pro pai, morreu. Puxou pro pai por quê? Porque tem características ou comportamento. Ah, tem comportamento. Então, será que esse comportamento não é uma migração de espírito familiar? Por quê? O campo de atuação deles é esse. Eles vão sair, quando a pessoa morre, eles saem daquela casa, eles vão procurar outra. E que casa que eles vão criar mais parecida com a antiga? Então, nós precisamos estar atentos nisso, tá? Abre tua Bíblia lá em Mateus 12, 42. Mateus 12, 42. Diz assim. Vai no 43, queridos. E quando o espírito imundo, ó, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Ele não vai voltar para o morto, ele tem que procurar um vivo. E voltando, achando-a desocupada,
varrida e adornada, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Aquele novo possuído, ele está pior do que o que morreu. Porque o que morreu só tinha um, ele já tem 7. Assim acontecerá também a essa geração má. Ali a passagem do Gadareno, deixa eu dar uma olhadinha. Ali era legião. Ó, outra coisa interessante, isso também diz. Aí eu acho que tinha também espírito familiar, porque como era legião, era vários, tá? Por que que tinha? Porque o espírito familiar, às vezes ele está linkado. Deixa eu ver aqui onde que eu anotei. Ele está linkado a espírito territorial. É, tá lá, está lá. Porque quando é territorial, por que que os demônios foi pro porco, não foi pro abismo, não foi pro Hades? Porque era territorial, não podia sair daquela região. Tinha que ficar ali. Aí os porcos morrendo. O que eram os porcos? Finanças, tá? Era recurso financeiro de alguém. Então, os porcos morrendo, esses espíritos, eles iam ficar naquele território, tá bom? Então, você vê que ali em Mateus, onde a gente leu, ele fala de uma casa, né? De uma habitação, de um lar. E a casa, ela tem 3 sentidos. Ou é o teu corpo, que ele é uma casa. Teu corpo pode ser habitação do Espírito Santo ou de demônio. Tem o sentido de casa, lar, onde você mora. E a palavra casa também tem o sentido da questão igreja. A igreja é nossa casa. Então, quando nós falamos dessa atuação, nós falamos de espíritos imundos que tentam entrar e destruir o quê? Contaminar o quê? A casa, o todo. Onde que eles se escondem? Dentro da nossa casa moradia, nas colunas. Se você for ungir a tua casa, se você sente uma perseguição de espírito familiar, unge portais, unge as janelas e unge as colunas da sua casa. Peça aos anjos, ore assim, ó, anjos do Senhor, caçam esse espírito agora e os prenda, porque esses espíritos eles começam a correr, então precisa ter uma caça, tá? De caçar mesmo, para que esses anjos prendam esses espíritos malignos. Esses espíritos, quando estão agindo na nossa casa, queridos, as coisas somem. As coisas começam a sumir na tua casa, fica esperto. Você começa a quebrar e queimar tudo. São espíritos familiares agindo, que são espíritos ligados à terra, que estão ligados aos gnomos e duendes. E eles se escondem nesses lugares. Deixa eu ver aqui. Isso. Como que eu destrono esse espírito? Arrependimento de iniquidade geracional. Todo ano você tem que orar repreendendo esses espíritos. É uma oração anual, porque você vai orar por geração, mas você não vai orar só pela tua geração. Aí, meio, pega água para mãe aqui, por favor. Você vai orar pela geração e por toda a sua família, porque tem gente da tua família que não converteu. E essas pessoas que não se converteram, elas continuam pecando. E quem que está orando por elas? Quem que está confessando o pecado delas? E se elas morrer hoje, é uma bomba, porque aqueles espíritos familiares que estão agindo na vida dela vai procurar alguém similar a elas. Pode orar no tribunal por eles? Pode. Apresenta a tua família no tribunal, tá?
Deixa eu ver. Então, você tem que orar arrependendo por iniquidade geracional. Você tem que fazer oração de renúncia todo ano. A gente faz uma só numa vez na vida e olhe lá. Ato profético, né? Ungir casa, quebrar as correntes, atos proféticos mesmo. Óleo ungido, elementos proféticos e altar levantado. Queridos, oferte pela sua família, oferte pela sua casa, dê voz e destino à tua oferta. Ah, eu fiz toda a unção da minha casa, mas há quanto tempo que você não dá uma oferta pela sua família, pela limpeza, pela proteção da tua família? Faça isso. Pastora, minha igreja não acredita em oferta nesse nível. Procure alguém que acredite e apresente a tua família no altar do Senhor, tá? Porque não é lá só entregar. Ai, me põe bastante água, pode encher, filho. Mãe tem sede. Procure brechas de libertinagem que esses espíritos procuram brechas de libertinagem que atuam sobre pessoas influenciadas pela vida libertina da cidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que é quem é por causa da cidade que mora. Quando eu morava em Santa Adélia, a minha cidade em que eu não nasci lá, nasci em Catanduva, mas eu nasci e cresci lá praticamente. Gente, eu era demoniada, foi onde eu me perdi, onde eu me afastei do Senhor, entendeu? Por quê? A vida naquela cidade parecia que era um peso, era uma cidade que pesava. E quando eu me mudei para Votuporanga, eu tive ainda assim uma vida libertina, mas foi curta. Foi lá em Votuporanga que eu me libertei. E o que que eu aprendi nesses anos estudando com libertação? Existem espíritos territoriais que atuam junto com esses espíritos familiares. Você vê que tem gente que muda de cidade e muda de vida. Esse é o meu caso. Eu vim para Magda. Magda é uma cidade de 3.300 habitantes. Mas foi a cidade onde eu construí a minha história com Deus. Onde eu vivi os maiores milagres da minha vida. Onde eu sou próspera, abençoada, honrada, reconhecida. Eu sou tão abençoada na minha cidade que tem hora que as pessoas falam assim, ó, nossa, mas em Magda, em Magda. Em Magda eu me tornei conhecida até nas nações. Eu atendo pessoas, eu mentorio pessoas de Portugal, pessoas do Japão, pessoas dos Estados Unidos. Aonde que me conheceram? De onde me conheceram? De Magda. Isso é verdade, aconteceu comigo. Deus precisou me trazer para Magda e eu ser liberta. Aí, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem que é que tá? Porque aqui parece iPhone 2. Eu não sei quem é. Põe seu nome aí, crente. Quem Sou que é? eu, pastora. Ah, é a Gabi. É você, Gabi. Você vê em Magda. Gabi também, gente. Gabi era mó vida louca. Gabi é minha discípula até no testemunho. Só não foi pra bruxaria. Tadinha. Mas veio para Magda. Gabi veio para Magda, tem família, tem lar, tem casa, ela tá que nem Cifrar e Puá. Se tornou família. Tem família. Tem um portal aí, hein? Vou para Magda. Vem, Graça. Glória a Deus. Vem, Gabi. Vem para Magda. Magda é top, gente. Eu amo minha Magda. Então, tem demônios tem espíritos que são territoriais e eles atuam junto com os familiares. Lembra das filhas de Ló? Provar para vocês na Bíblia. Você fala, na Bíblia tem isso. As filhas de Ló, quando foram para Sodoma e Gomorra, elas viraram o quê? Desviada. Aí queimou Sodoma e Gomorra. Eles foram para a terra de Edom, tá?
acho que é de Edom, se eu não me engano. E lá, quando elas fugiram, o que que elas fizeram? Embriagaram o pai e tiveram filhos com ele. Por quê? Ah, porque ela estava desviada. Porque as terras em que elas estavam morando com Ló eram do descendentes de Cã, aquele que fora amaldiçoado por Noé. Então elas moravam numa terra, numa cidade dos descendentes de Cã. Ali tinha espíritos territoriais. E aqueles espíritos territoriais começaram o quê? A trabalhar e a influenciar os espíritos familiares para agir na vida delas. O espírito territorial chama os domínios que Paulo fala, sim, os dominadores, eles mesmos. Eles dominam ambientes, tá? Portas de entrada desses espíritos. Nós vemos ali no livro de Isaías 8:19, tá? Então, portas de entrada. E vamos para mais. Como que eu deixo esses espíritos familiares entrar na minha família? Liberalismo. Ah, eu sou muito liberal. Cuidado. A gente sabe quem que era muito liberal? Minha mãe. Hoje eu entendo, porque eu cresci com essa probabilidade. Isaías o quê? Isaías 8:19. Tá? Isaías 8:19 fala desse espírito. Porta de entrada, tem em Isaías 8:19, vamos lá em mais. Liberalismo. Ah, eu sou muito liberal. Pode fazer sexo antes de casar, pode dormir com o namorado em casa, pode experimentar tudo, pode saber o que quer ser da vida, se quer ser homem, se quer ser mulher, se quer ser animal, que agora está na moda ser animal, né? Liberalismo. Ai, pastora, mas eu vou ser radical? Não, você não precisa ser radical, você precisa só ver o que a Bíblia manda você ser. Ponto. Se você for uma pessoa que seguir a Bíblia, tá ok. Não precisa ser radical, tá? O que abre portas para esses espíritos? Falta de limite dos pais. Os pais que não sabem dizer não, os pais que não sabem dar um break, os pais que não sabem corrigir. Abre porta para esses espíritos. Pactos, tá? Quebra de aliança, cultos com demônios, investimento financeiro no pecado e na morte. O que é isso? Pastor, eu comprei um abadá para o meu filho ir para o carnaval. Coitado. Tem nada. Vai com os amiguinhos. Manda. Está financiando o pecado e a morte. Porque lá ele pode tomar uma facada, um tiro, acontecer um acidente. Pode dar uma overdose. Arrasou. Ah, eu comprei ajudei o meu filho com um dinheirinho para ele ir numa festinha. Só que aí nessa festinha que você ajudou teu filho ir, vai ter, vai ser uma rave, vai ser, ele vai, esse dinheirinho que você ajudou ele vai comprar um cigarrinho, ai, meu filho não é da igreja, ele fuma, né? Mas Deus que liberta. Ele fuma, mas ele não trabalha, ele não paga nem o vício dele, eu que pago o vício dele. Ok, tranquilo, você tá financiando, investindo no pecado. A gente tem que tomar cuidado. Ai, meu filho, né, coitado, ai, uma cervejinha, né, que tem? Não, financia, você está financiando o inferno. Criança que veste de índio também, fantasia, gente, é meio complicado. Ai, esse dia eu passei, ó, eu passo cada uma. Fantasia, festa, é punk. Por quê? Vê a origem dos índios. Os índios, eles seguem que Deus. Aí você vê. É difícil, né, gente? Fala. Aí tem gente que fala assim, ah, mas nós vamos viver numa bolha?
Não vamos, mas a gente tem que ter discernimento do que está acontecendo. É difícil. Associação com demônios são portas de entrada. Como que eu me associo com o demônio? Ah, você indo na igreja e indo no Santo Rei, você indo na igreja, indo na festa junina, você indo na igreja, indo no carnaval. Porque você está indo nas coisas de Deus, nas coisas do demônio. Ah, mas eu fui numa festa junina e não tinha santo. Mas tá cultuando o quê? Nada. Tinha comida? Você comeu? Comeu. Então aquilo era um culto. Vai estudar como que eram os cultos antigamente. Como que se prestava culto no templo. Por que que eles levavam animais? Para sacrificar. Quem comia esses animais sacrificados? Porque não deixava esse animal queimando lá do nada, até secar. Eles queimavam para comer. Comia o sacerdote, a família sacerdotal e quem ofertou o animal. Só. Culto. Como que eu abro porta para esses espíritos familiares? Rebeldia, desonra, falta de perdão. Viu, Davi? Quanto mais rebelde, quanto mais você desonrar seu pai, desonrar a mim, quanto menos você perdoar as pessoas, mais esses espíritos podem ir na sua vida. Rebeldia é igual feitiçaria. É isso aí. E não é só preparar a mente, Gabi. Filho tem que entender que a ordem vem da mãe e do pai, que não é não, sabe? Ponto. Por que não? Porque não. Por que não? Porque eu não quero. Por que que você não quer? Porque você não vai. Por que que eu não vou? Porque é do demônio e você não vai. Enquanto você estiver na minha casa, você não vai servir demônio. O dia que você for maior de idade, tiver sua casa, pagar suas contas com o seu dinheiro, você cultua quem você quiser. Na minha casa, você não vai servir demônio. Por que? Porque não vai. Quando tiver na minha responsabilidade, vai para o céu nem se for na marra. Não vai servir demônio. Ai, pastor, você não vai aguentar, é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. Noé levou só a família dele na arca, mas levou. Eu não vou perder a minha família para o inferno. Nem que para isso eu seja extremista, radical, chata, ignorante, ultrapassada, agressiva, doida. Tô nem aí. Não vai, não vai. Sou guardiã do lar. Ídolos do lar. Esses espíritos também atuam na idolatria do lar. Como assim, pastora? Tem pessoa que tem ídolos? Tem. Tem gente que não é casada com crente, tem ídolo. E ídolo, ele faz o quê? Ele traz maldição para o casamento. Lembra aquela passagem de Davi fugindo de Saul? Davi vai fugir de Saul. Mical, ela pega o quê? A esposa de Davi, um ídolo, e coloca na cama. Aí aquele ídolo se passa por Davi. E aquele ídolo foi um portal que acabou com o casamento de Mical. Mical, ela se tornou, morreu como esposa de Davi, mas estéril, né? Acho que depois ela foi dada para outro. Não sei se foi ela, se foi outra, não lembro. Não, ela morreu esposa de Davi, mas rejeitada. Porque ídolos faz com que o seu casamento não dê certo, tá? Deixa eu ver aqui um versículo. Zacarias 10:2. Duvido vocês achar. Zacarias. Olha que nome lindo para você colocar no seu gato. Eu tô com um gato aqui que ele acha que ele é meu. Acho que eu vou pôr esse nome nele. Zacarias. Eu não sei se é gato ou gato, mas eu vou chamar de Zac. Zac de Zacarias. Se a sua Bíblia tiver, leia. Deixa eu ver se minha tem.
Zacarias 10, 2. Acho que eu li Zacarias uma vez só e foi correndo, viu? Porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam, por isso vão como ovelhas, estão aflitos porque não têm pastor. O povo fica caçando. Ó. Zacarias fala do povo que fica caçando, né? Ídolos. Como que eu reconheço a atuação desses espíritos na Bíblia? Vamos ver lá em Isaías 29, 4. Gente, eu já estava falando com meu marido sobre isso. Quem que é o povo mais macumbeiro da Bíblia? Feiticeiro. Não falei macumbeiro, não. É que cai meu vídeo. O povo mais feiticeiro da Bíblia, quem que foi? Isaías 29, 4. Anota aí o povo mais feiticeiro. Foi o povo de Israel. Por quê? Porque eles sabiam que eles não podiam fazer. Se eu sei o que eu não posso fazer, então eu sei como tem que ser feito. Eles sabiam invocar os demônios. Por isso que eles, vira e mexe, eles serviam os ídolos. Eles ficavam lá, cultuando Baal, cultuando não sei quem, cultuando Moloque, porque eles sabiam invocar. Aí, povo terrível, povo macumbeiro, misericórdia. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. Grifa esse versículo aí. Como que, como que eu sei que está tendo uma manifestação de espírito familiar na minha família? Ou incorporação? Observa na fala. Gente, às vezes as pessoas incorporam e a gente não percebe. Às vezes uma pessoa começa a falar com você e não é ela que está falando, é o demônio que está usando a boca dela para falar e você não percebe. Qual que é o código para você perceber? Observa a fala. A fala fica fraca como se tivesse abafada. Sabe? Assim, abafada, voz abafada, fraca. Porque esse é o sinal de quando uma pessoa, ela está possuída por um espírito familiar. A voz dela vai sair fraca, como se estivesse debaixo da terra, e é uma fala que vai ficar tipo assobio, fanha. Observa. Às vezes alguém já estava incorporado e falou com você. Quando começar a ter briga, alteração, alguma coisa, ou você perceber uma manifestação demoníaca em algum familiar teu, primeira coisa que você tem que observar não é o comportamento, é a fala. A fala vai denunciar o que tem no espírito daquela pessoa. E quando você reconhecer isso, você olha no olho e fala: Eu te repreendo em nome de Jesus. Só, sem gritar, sem pôr a mão na cabeça. Porque a tua voz será uma voz de comando e aquele espírito vai sair. Tá? Senão, libertação forte aqui pra vocês, hein? Fica atento. Como que eu sei que eu estou sendo perseguido? Vício, certos tipos de doença. Você conta muita mentira. Ai, pastora, eu sou crente. Às vezes você mente, irmão. Às vezes você tem uma falha no caráter que você não consegue consertar. Pecados específicos ou um padrão de pecado. Vício em pornografia. Aquele certo tipo de morte acompanhando a família. Todo mundo morre de câncer, todo mundo morre de acidente, todo mundo morre enforcado. Não, é normal, é espírito familiar agindo. Suicídio,
falta de perdão, quando você tem uma família que conversa muito com os mortos, quando você tem bloqueio de fragmentos de memória. Gente, o que eu tenho ouvido de pessoa reclamando que a memória tá ruim? A história tá com a minha memória ruim. Acho que era a Fran outro dia, né, Fran? Fica atenta, viu, Fran? Ah, é porque É eu. nasceu. Nasceu, nenê. Não, não é. Fica atenta. Apocalipse 9:12. Quem que falou? Eu que tá com a cabeça ruim também? Eu, pastora. Ah lá, é de você. A Gabriela também. Sai da Gabriela. Sai do grupo. Tudo em nome de Jesus. E tem um povo que fala, tá, depois que eu vacinei, da dengue, picadinha. A Gabi tá no terceiro filho. Ela falou que a memória dela foi junto com a placenta. Que horror. Tadinha da. Mentira. Isso é um mal, viu? Você vence isso. Apocalipse, deixa eu ver aqui. 9:21. Sai delas. Vocês repreendem isso, isso é perseguição. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das feitiçarias, nem da prostituição, nem das ladroices. Precisam repreender. Esses pecados aqui que eu li, eles causam o quê? Fragmentos, falha nos fragmentos de memória. Porque você começa a ter lapsos, alteram a sua mente. Então, você está tendo muita dificuldade com a sua memória. Confesse pecados. É, e esses pecados específicos de Apocalipse 9:21. Ah, mas eu não fiz nenhum deles. Mas alguém da tua família fez. Estamos falando de espíritos familiares. Eu achei que ninguém ia perguntar isso, gente. Qual o nome desse espírito que provoca isso? Algum chute? Perdi o negocinho aqui. Anota aí, Nosferatus. É o nome desse espírito. É esse que age no comando dos familiares, tá? Nosferatus. Negócio doido aqui. Parece o nome que aparece no Harry Potter. Não, nunca assisti Harry Potter. Sou crente. Fala nada. Mas vai sair um filme desse aí. Eu vi. Acho que vai ser interessante. Vamos ver mais. Como que eu sei que eu sou ser perseguido? Voz mediúnica. Alguém falou que você precisa desenvolver. Quando você tem grave dislexia. Quando você gosta de fofoca. Ai, pastor, eu sou crente. Você gosta de falar da vida dos outros? Pratica o roubo. Ou tem vontade contaminada. O que é vontade contaminada? As tuas vontades em contaminação. Tipo assim, eu tô com vontade de sexo. Uma vontade natural. Mas eu tô com vontade de sexo com animal contaminado. Eu tô com vontade de sentir dor. Não é normal. Isso é contaminado. Quem que gosta de sentir dor? A vontade de me cortar. Vontade contaminada. Tá? Nosferatus, ele vem de um comando vampírico. Quem que é? Quem que é a mãe dele? A Lili. A Lili, gente. Lili é punk. Lilith.
ele vem de um comando vampírico, tá? E como que a gente faz? Desliga dele, eu me desligo de Nosferatu e mando embora, tá? Nós temos que observar o quê? Se esses espíritos estão nos rondando através dos sintomas ou através até de espionagem. O mundo espiritual, como que esses espíritos familiares agem? Ah, ele tá te rondando, ele não está conseguindo acessar você. O que que ele vai fazer? Usar seres viventes como animais de estimação demoníacos, tá? Como assim? Animal de estimação, ele vai pegar um animal, um ser vivente, e vai se apropriar do corpo desse animal para que ele venha espionar você. Então, ele vai. Que animais que são esses? Hienas, felinos, serpentes, corujas, morcegos. O gato que tem aqui, eu já orei nele. Ele nasceu aqui, coitado. Eu olhei nele e falei, não. Deixa eu ver se tem diabo, gato. Aí o gato fica me olhando assim. Ela não tem, fica me olhando. Ele tinha saído. Coitado, o gato. Tô pegando amor no gato. Mas você fica esperto. Se aparecer 6 horas. Se sumir é porque era. Cheio de gato. Tá aí? Ora, ora, observa, tá? Como eu disse, eles se assentam aqui, ó, para nos vigiar. Ai, pastor, eu sinto muitas dores aqui. Às vezes não é muscular, não é tensão, não é dor. É espiritual. É um peso espiritual de espíritos familiares. Ore para repreender. Depois eu vou compartilhar a oração de renúncia, tá? Se você está repetindo circunstâncias que viveram os seus pais, como a mentira de Abraão, Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu e fez pior, tá? Esses espíritos, eles cobram o juramento com palavras. Tem coisa que a gente fala, a gente acha que não vai, né, acontecer. Mas a boca é um portal. Quando José, ele foi testar os irmãos dele, um dos testes era o quê? Ele coloca um cálice nas bolsas dos irmãos e fala assim, ó, aquele que se achar o cálice vai ser escravo de Faraó, ele e os seus filhos. Aí ele revela para os irmãos, os irmãos não viram escravo. Mas lá na frente, mais tarde, os filhos de Israel se tornam escravos no Egito. De quem? De Faraó. Por quê? Por causa da boca de Tandera do José. Boca é um portal. Ele falou que ia ser escravo. Escravo se fez. Pontos de contato para esses espíritos entrar na minha casa. Objetos demoníacos. Revistas pornográficas. Objetos que às vezes passam de geração em geração. Cuidado com esses negócios. Ah, veio da minha avó. Pode ser uma lembrança, mas observe se esse objeto ele não tem nenhuma ligação com o ocultismo. Por quê? Como que eles vão, o que que eles vão precisar? De um lugar para se estabelecer. De um lugar para ficar alojado. E como que eu vou romper com isso? Fotos também. Dependendo da foto. Já fui muito ligada em foto, hoje eu não sou, não. Foto. Tem foto que você sente que não é normal. Então, tem coisa que é bom desfazer, tá? Objetos. Né? A minha avó, minha bisavó, não de sangue, de adoção, né, da minha mãe. A minha bisavó, ela tinha muitos objetos de escravo, porque ela era escrava. E eles carregavam aquilo com um orgulho. Ai, isso aqui era da avó Vitalina, que foi escrava.
Ai, e aquilo fora. Aí um dia minha mãe estava meio louca, ela sumiu com aquilo lá. As coisas da escravatura. Falei, some com isso aí, amarra a vida da gente. Dinheiro não deixa, deixa coisa que amarra, né? Então, cuidado com objetos que podem ser ponto de contato. Como que eu me livro disso? Orando, anualmente, ofertando ato profético, ungindo tua casa, colunas da sua casa. Observe os sintomas de perseguição para você corrigir aquilo que você precisa corrigir e se desliga de Nosferatus e manda embora, que esse espírito cai por terra. Amém? Alguma pergunta, queridos? Nós vamos orar hoje. Comecei mais tarde a aula, mas foi uma aula intensa. Me perdoe o horário. Alguma pergunta? Não, não. Vamos orar. Pai, eu apresento esse povo a Ti nessa noite. Apresento os irmãos que ainda irão assistir essa aula. Eu peço, Pai, que o Espírito Santo, que é aquele que é quem traz a verdade, é aquele quem nos liberta, é aquele que nos esclarece, é aquele, Pai, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Venha trazer, Senhor, a nossa consciência, aquilo que precisamos arrancar da nossa vida, para que sejamos livres e tenhamos uma descendência livre. Nos purifica, Senhor, e nos levanta com a força do teu poder, em nome de Yeshua, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Amém, amém e amém. Depois eu compartilhar a oração com vocês. Vamos tirar uma foto bem bonita? Quero agradecer vocês por aguentar a aula de hoje. Foi intensa. Francislane, você ora pela sua cabeça. Estou preocupada com você. Sorriso, meu povo. Hoje a aula foi longa, mas a gente começou um pouquinho mais tarde, me perdoe. E beijo no coração. Até semana que vem. Semana que vem na sexta de novo, tá? Tem compromisso na quinta. Tchau. Fica com Deus. Beijo, beijo.